Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao canal Ciência Exata. Hoje trago um simulado exclusivo da banca FGV com questões de nível fundamental para este concurso. É novo por aqui ou ainda não se inscreveu? Aperte agora mesmo o botãozinho inscreva-se e venha fazer parte da nossa turma CIEX. A primeira questão. Assinale a opção em que o conteúdo do cartaz não se estrutura em antônimos. Primeiramente, o que são antônimos? São vocábulos, são palavras com significados opostos. Significados, neste caso aqui, é importante você se lembrar de que não são significados diferentes, são significados opostos, são significados contrários. Por exemplo, se eu disser João é legal e João é bonito, não são palavras antônimas, são palavras com significados diferentes. Então, qual que é o antônimo de bonito? Por exemplo, bonito é o oposto de quê? O antônimo de bonito é feio. Então, palavras antônimas são essas. Olhe sempre para o céu, mas não esqueça os buracos da terra. Então, céu e terra são palavras antônimas. Eu preciso de uma que não se estrutura em antônimos. Deixe sempre para trás o que não te leva para frente. Então, trás e frente são palavras o quê? Palavras também antônimas. Altos estão os preços, baixos estão os salários. Altos e baixos, então, são palavras antônimas. Não me traga verdades, me traga dúvidas. Então, aqui eu tenho verdade e dúvida. Será que são palavras antônimas? Vamos deixar por enquanto. Diga-me de onde vem e para onde vai. Então, vem e vai são palavras antônimas. Então, por eliminação, cheguei à alternativa D. Quando eu falei que antônimos são palavras opostas, contrárias e não diferentes, observe só. Não me traga verdades, me traga dúvidas. Ou seja, verdade é o oposto de dúvida? Não. Qual que é o oposto de verdade? É mentiras. Então, não me traga verdades, me traga mentiras. Aqui sim seriam palavras antônimas. Agora, dúvida não é antônimo de verdade. Então, a alternativa D que está correta. Não estudamos para a vida, mas para a escola. Entre essas duas orações há uma ideia. Quando falar ideia, gente, questão também da banca FGV, você vai observar o quê? Que está falando da conjunção ou advérbio. Então, neste caso aqui, está falando da conjunção. O que é conjunção? Ela vem para ligar as orações. E para ser oração, precisa de ter o quê? Um verbo. Ok? Se for só um verbo, é uma oração. Agora, não existe oração sem verbo. Entre essas duas orações há uma ideia de quê? Primeiro ponto, vamos compreender a oração. Não estudamos, aqui eu tenho um verbo, para a vida, mas para a escola. Mas estudamos para a escola. Não tem problema. Então, aqui eu tenho uma oração e aqui nós temos o quê? O mas, não é isso? Esse mas aqui, você precisa compreender primeiramente isso daqui. Ó. Não estudamos para a vida, mas para a escola. Então, nós não estudamos para uma coisa, mas para outra. Então, aqui nós estamos opondo o quê? Vida e escola. Então, aqui elas são opostas, ok? Poderia substituir por porém? Não estudamos para a vida, porém para a escola. Poderia ser substituído sempre que aparecer o mas, aí você vai substituí-lo por o quê? Por porém, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, vou colocar aqui também todavia. Então, entretanto também pode ser substituído por mas, entretanto e no entanto. Então, neste caso aqui, você pode substituir. Estas daqui são as conjunções o quê? Adversativas. Adversativas, elas vão exprimir uma ideia de quê? De oposição, correto? Então, observe só. Não estudamos para a vida, porém para a escola. Não estudamos para a vida, no entanto, para a escola. Então, você consegue observar entre essas duas orações uma ideia de comparação? Não está comparando, né? Finalidade vai aparecer o para mais o verbo no infinitivo, que é o verbo terminado em ar, em er ou ir. Direção? A direção seria o para, por exemplo. Ele foi para a escola, ele foi para o norte, ele foi para o sul.
Concessiva também não. Então, neste caso aqui é uma ideia de oposição. Não estudamos para a vida, mas para a escola. Então, aqui nós temos uma ideia de oposição. E vamos à próxima questão. A frase do texto 1 em que o verbo sublinhado admitiria a forma de concordância verbal indicada entre parênteses é: em qual alternativa eu poderia substituir este verbo em destaque pelo verbo entre parênteses? Primeiro ponto, tem concordância verbal? Lembre-se de que o verbo, vou colocar aqui, você pode anotar aí também, o verbo concorda com o sujeito em quê? Concorda com o sujeito em número e pessoa. O que quer dizer isso? Se o sujeito está no plural, o verbo também estará no plural, em número e pessoa. Simples assim. Identifique o verbo, por exemplo. Observe só a alternativa C. Qualquer pessoa que se sinta enganada. Aí você vem aqui e fala, quem pratica a ação, por exemplo. Quem se sente enganado? Qualquer pessoa. Então aqui eu tenho o sujeito. Você faz a pergunta com o verbo, identifica o sujeito. Se o sujeito está no singular, qualquer pessoa está no singular. O verbo também precisa estar no singular. Concordância verbal é isso. Então vamos ver a frase aqui, vamos às demais alternativas também. Observe só esta frase. Para o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação, existem a verdade e a mentira. Primeiro ponto, vamos circular aqui e fazer a pergunta. O que existe? A verdade e a mentira. Então aqui eu tenho o quê? Um sujeito composto. O que é um sujeito composto? Aquele que tem dois núcleos, não é isso? Sujeito composto. A verdade e a mentira existem. Agora, será que eu poderia substituir? Vamos voltar aqui à alternativa. Eu poderia falar, existe a verdade e a mentira? Sim. Então, primeira regra, sujeito composto, verbo no plural. Ok, João e Maria saíram, não é isso? João e Maria chegaram, sujeito composto, verbo no plural. Isso daqui já é clássico. Agora, aqui nós temos um sujeito composto, mas e o verbo vem antes do sujeito? Então, se o verbo vem antes do sujeito, esse verbo ele pode concordar com o mais próximo, ficando no singular, ou ir para o plural, concordando com os dois. Então, existem a verdade e mentira, está correto. Por quê? Eu tenho um verbo antes do sujeito composto. Então, ok, então existe a verdade e a mentira. Agora, eu poderia falar também, existem a verdade e a mentira, por quê? Aqui ele está concordando com o sujeito composto. Então, a alternativa A está correta, porque eu posso falar, existe a verdade e a mentira, ou então, existem a verdade e a mentira. Ah, mestre, mas se o sujeito vier antes do verbo, João e Maria, por exemplo, aqui eu poderia falar chegou ou não, aqui eu vou falar o quê? João e Maria chegaram, por quê? Aqui eu tenho um sujeito composto. Se eu tenho o sujeito composto e o verbo vem depois dele, verbo no plural. Se eu tenho um sujeito composto e o verbo vem antes, pode o verbo também ficar no singular. Não fazemos isso porque somos bonzinhos. Eu poderia falar não fazemos isso. Quando eu falo não fazemos aqui, nós temos um sujeito oculto, aqui está se referindo nós. Eu poderia falar, está se referindo a nós. Então, nós não fazemos isso porque nós somos bonzinhos. Eu poderia falar nós são? Não, são aqui é usado para eles ou elas, então não poderia. Qualquer pessoa que se sinta, já disse, sujeito no singular, verbo no singular. Então eu poderia falar qualquer pessoa que se sinta ou não. Sintam por que eu não poderia falar? Porque aqui o verbo está no plural. Verbo no plural exige também um sujeito no plural. Como o sujeito está no singular, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Como acabamos de fazer, aqui você já entende que o sujeito oculto nós, como nós acabamos de fazer. Eu não posso falar como nós acaba de fazer. Descarto também. Porque é a única forma da propaganda ter o máximo. O que eu disse? Tem concordância verbal? Venha aqui e faça a pergunta. Quem vai ter o máximo de credibilidade? A propaganda. A propaganda sujeito no singular, não é isso? O verbo obrigatoriamente sujeito no singular, verbo também no singular. Então, eu não poderia usar terem. O correto é a propaganda ter. Eu não posso falar a propaganda terem, ok? E até aqui, está conseguindo acertar as nossas questões?
Como que está aí no simulado? E não se esqueça de parar o vídeo para depois assistir a correção. Na fábula lida, a palavra cuidador é iniciada por letra maiúscula. Por quê? Esta palavra cuidador, o cavalo e o seu cuidador. Vamos ver. Está no início de uma frase? Não, olha, o início de uma frase. Aqui nós temos essa frase, ela é o quê? O título, não é isso? Quando você vai fazer uma redação, por exemplo, no seu concurso, você vai colocar o título. Esse título pode vir em maiúscula ou não, é o que a gente vai ver. Trata-se de um nome próprio? Não. Nome próprio é Maria, nome próprio é o quê? São Paulo, por exemplo. Então, nome próprio de lugar e pessoas. É palavra importante no texto? Palavra importante não tem que vir em maiúscula, não. Senão vira uma bagunça, é importante para um, não é para outro, não pode. Faz parte de um título? Certinho, alternativa D. Faz parte de um título. O título ele pode vir somente com a primeira maiúscula, por exemplo. Poderia falar o cavalo e o seu cuidador, ou então vir com as iniciais maiúsculas. E aqui você vê que os conectivos, os adjuntos adnominais, não virão em maiúscula, correto? Somente o substantivo ali, as palavras mais importantes, além do início. Você pode pôr só a primeira palavra em maiúscula, então colocar as iniciais das outras, exceto as conjunções, as preposições, os adjuntos adnominais. Designam uma pessoa, só porque designam uma pessoa, a profissão, por exemplo, é com maiúscula, dentista, médico, não, letra minúscula, ok? Então faz parte de um título. O vocábulo horário, como se vê no texto, é grafado com H inicial. A palavra abaixo que está corretamente grafada porque também possui H inicial é: o que está em xeque nesta questão? Primeiro ponto, pare o vídeo. Agora que você já fez, vamos então à correção. Horário tem H, não é isso? Vem da palavra hora, deriva da palavra hora. Hora é com H. Aí nós temos aqui, nossa, será que a omoplata tem H, humildade? Não, mas ontem eu sei que não tem. Imenso também não, vá por eliminação. Você vai fazer uma prova para nível fundamental da banca FGV, então você vai eliminando. Intenso também não tem. E agora, humildade vem de qual palavra? Ah, mas ele é humilde. Humilde é com H, humildade é com H. Então, não é isso aqui, nós vamos marcar, porque está correta, que também possui H, é humildade, que vem da palavra humilde. Omoplata, escápula também, aqui é sem H, correto? Como você vai melhorar vai gabaritar mais questões sobre ortografia? Lendo bastante, então fuja um pouquinho das redes sociais, baixe um aplicativo, faça leitura. Vai ajudar muito você gabaritar as questões sobre ortografia. As duas palavras do texto que são acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica são... Então, gente, acentuação gráfica, primeira coisa que você precisa se lembrar da primeira coisa é quando a palavra é oxítona. A palavra é oxítona quando a última sílaba é tônica. Vou colocar só aqui. Vamos corrigir aqui. Quando a última é a sílaba tônica, que é a mesma coisa de sílaba forte, paroxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima. Lembre-se de que você começa a contar da direita para a esquerda, tá bom? E proparoxítona. Proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, antepenúltima. Aqui vem acentuação gráfica, antepenúltima. Em outras aulas aqui, nas outras aulas do nosso canal, tem explicação de acentuação gráfica, quando a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Qual que é a regra de acentuação das proparoxítonas? Todas são acentuadas, então já ficou bem fácil. Todas são acentuadas. E das oxítonas, por exemplo, acentua as oxítonas terminadas em A, O, café, cajá e alguma coisa terminada em O. Também terminada em e terminada em ens, por exemplo, parabéns ou amém. Aí você vai se lembrar de que elas são opostas. A oxítona é basicamente oposta à paroxítona. Se eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, eu não vou acentuar as paroxítonas terminadas em A, E, O e nem em e nem em ens. Ok? Eu vou acentuar as paroxítonas terminadas em U, L, tem lá, por exemplo, em ON, o caso de próton,
prótons, as palavras terminadas em N e mais outras terminações também, como R, como PS, como o US, por exemplo, lá do bônus, como fórum ou fóruns também. Então lembre-se disso, elas são opostas. Então, se eu acentuo as paroxítonas terminadas em I e U, eu não vou acentuar as oxítonas terminadas em I e U. Aqui é uma síntese, mas a explicação completa está em outra aula nossa. Então, nós temos de verificar aqui aquelas que são acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica. Qual que é a mais fácil? Proparoxítona. Vamos procurar as proparoxítonas. Público. Então, aqui eu já sei que ela é proparoxítona, não é isso? Rápido. Proparoxítona. Pronto, gabaritei a questão sem muito sofrimento. Ah, mas aí não é justo. Então, vamos buscar uma outra proparoxítona aqui, ó. Trânsito. Esta daqui eu já sei que ela é proparoxítona. E a outra não é, então não é pela mesma regra. O ele é o quê? Um monossílabo. Monossílabo. O que é monossílabo? Aquele que só tem uma sílaba. Acentuo os monossílabos tônicos, terminados em A, E, O, Pá, Pé, Pó, ok? Vem e propícia. Vem aqui, você já consegue identificar que só tem uma sílaba, não é isso? Se tem uma sílaba, é o quê? Um monossílabo. Neste caso aqui, nós temos um verbo, não é isso? Eles vêm. Propícia, vamos separar, vamos começar daqui. Então, aqui eu já vi que ela é o quê? Uma paroxítona, não é isso? Paroxítona. Então, se ela é uma palavra paroxítona, ela não é uma palavra que seja oxítona, que seja um monossílabo, que seja uma proparoxítona. Então, você já descarta também. Aqui nós temos uma paroxítona terminada em quê? Em ditongo crescente. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Por exemplo, Mário, olha aqui, qual que é a sílaba forte? É a penúltima, então ela é uma palavra paroxítona terminada em quê? Em ditongo. O que é ditongo? Ditongo são as duas vogais que permanecem juntas na mesma sílaba. E aqui já trago também a deixa do hiato. Hiato é o quê? Quando nós temos duas vogais, mas permanecem em sílabas diferentes. Saída, olha aqui, vogal, vogal, mas estão em sílabas diferentes. Ditongo aqui você já consegue identificar que esse ditongo crescente, ele é quando as vogais ficam juntas. Então, saída. Voltando aqui, A eu já sei que é um monossílabo, então eu já pego e descarto também veículos. Aqui eu tenho uma proparoxítona, então já vou descartar também. Horário, então vamos aqui, horário. Então aqui eu tenho o quê? Uma palavra paroxítona terminada em ditongo e viável. Aqui eu tenho o quê? Uma paroxítona também. Só que essa paroxítona aqui ela é terminada em L. Então aqui há uma diferença. Ah, mas as duas são paroxítonas. São, ok. Elas são paroxítonas, mas pela mesma regra não. Aqui eu acentuo as paroxítonas terminadas em ditongo e acentuo as paroxítonas terminadas em L. Então não é a mesma. Aqui embaixo você já encontra público e rápido. As duas são proparoxítonas. Aí você gabarita a questão com 100% de acerto. A palavra Mesopotâmia recebe acento gráfico pela mesma razão que os seguintes vocábulos. Primeiro ponto, vamos separar em sílaba. Mesopotâmia, não é isso? Mesopotâmia. Então, aqui eu já sei que ela é o quê? Uma paroxítona, porque a sílaba forte é a penúltima. Paroxítona terminada em ditongo crescente. E agora, cadê a mesma razão? Quais são as outras palavras também terminadas em ditongo crescente, que são paroxítonas? Primeiro ponto, procure a proparoxítona. O que é uma palavra proparoxítona? Então, vamos lá. Máquina, proparoxítona. Por quê? A sílaba tônica é a antepenúltima. Ah, a sílaba tônica não seria a última? Não. Ela é a antepenúltima. Eu quero saber se você já parou o vídeo, já resolveu a questão? Se não, faça isso agora. A, B, C, D ou E? Deixe lá nos comentários também se você acertou ou não. Então, eu já sei que esta é proparoxítona e essa não é proparoxítona, então já vou descartar. Nem é questão disso. O que está em xeque aqui é que eu preciso de uma paroxítona terminada em ditongo. Se eu tenho uma proparoxítona, eu já descarto a alternativa. Vamos de novo. Máquina aqui de novo, também proparoxítona, eu já descarto a questão.
Obstáculos, vamos lá? Obstáculos, ela também é proparoxítona, então eu já venho aqui e descarto. Veículos, vamos lá? Veículos, aqui nós temos um caso de hiato, olha lá, duas vogais em sílabas diferentes. E quando se fala em hiato, você já sabe, hiato, você vai acentuar o I e U quando formam hiatos. Quando formam hiato. Se eles estiverem seguidos ou não de S, tá bom? Seguidos ou não de S. Por exemplo, é o caso de saúde, tem acento? Tem, porque tem hiato, vogal em sílabas diferentes, deu hiato. Saída também hiato, porque são U e I formando hiato, seguidos ou não de S. Então, voltando aqui, nós estamos aqui, ó, veículo, tem um hiato, oxítona, paroxítona, ela é outra palavra proparoxítona, e eu preciso de quê? De uma paroxítona terminada em ditongo. Então, já gabaritei a questão sem sofrer. Só isso basta? Não. Você está aqui para aprender, não é isso? Então, vamos lá. Ganância. Então, eu tenho uma palavra paroxítona terminada em quê? Ditongo, duas vogais permanecem na mesma sílaba. Hiato ficam em sílabas diferentes. Água, olha aqui, paroxítona. De novo, nós temos um ditongo crescente, formado por semivogal mais vogal. Por isso que a alternativa é gabarita a questão. Bem interessante esta questão também. A opção em que os dois vocábulos estão corretamente acentuados é... Em qual opção? Qual opção tem acento, em qual não tem? Primeiro ponto, eu já sei que eu não vou colocar aqui. Ó. Paroxítona, não acentuo, não. Vou colocar aqui bem grande. Ó. Não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E e O. As oxítonas, tem outras terminações, com certeza. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Então, vamos lá. Primeiro ponto, somente, vamos lá? Somente. Neste caso aqui, qual é a sílaba forte? É somente que eu falo? Somente? Não, não tem esse acento. Então, eu falo o quê? Somente a sílaba forte é a penúltima, eu tenho uma paroxítona terminada em E. Não acentuo as paroxítonas terminadas em E. Vamos ver outra. Olho, olho aqui, qual que é a sílaba tônica? Ela é a penúltima, então tem uma palavra paroxítona terminada em O. Não acentua as paroxítonas terminadas em O. Jogo, vamos separar em, olha aqui, jogo, ela é o quê? Paroxítona terminada em O, não acentua as paroxítonas terminadas em O. E agora, ímpar, saúde, colégio ou economia? Vamos lá então, colégio. Ela é uma paroxítona terminada em quê? Terminada em ditongo, acentua as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Economia, vamos separar a coisa daqui, ó. Economia. Então aqui nós temos o quê? Ela é uma palavra economia, a sílaba forte é o mi. Se é o mi, ela é uma palavra paroxítona terminada em A. Não acentua as palavras paroxítonas terminadas em A. Portanto, eu escrevo o quê? Economia. Correto? Ímpar, então vamos lá. Ímpar, a sílaba forte é a penúltima, então ela é uma paroxítona terminada em R. Eu acentuo as paroxítonas terminadas em R, em ão e em an também, por exemplo, órfã e órfão. Então está correto. Saúde. Aqui eu tenho o quê? De novo, olha aqui, saúde, eu tenho o quê? Um hiato. Ela é uma paroxítona, mas nós temos um hiato, observe só. Aqui eu tenho vogal, vogal, duas vogais, mas em sílabas diferentes tem... Aí é um hiato. Agora, tem acento ou não tem? Tem, por quê? Eu acentuo o I, vou colocar aqui, e U seguidos ou não de S quando formam hiato. O que você observa? E a palavra juiz, vou colocar aqui, ó, juiz, deve ter acento ou não? E se eu vier e separar em sílaba juízes, tem acento ou não? A primeira não tem acento porque eu acentuo quando formam hiato, vogal, vogal, em sílabas diferentes. Hiato, formou. Mas nesse caso, só se ele estiver sozinho, seguido de S. Se ele tiver Z, se ele tiver R, se for L ou M, eu não acentuo, ok? E agora, juízes tem acento? Tem, por quê? Vogal, vogal, mas o I está sozinho. Quando o I está sozinho ou seguido de S, tem acento. Então, juízes tem, juiz não tem. Então, aqui neste caso, é a alternativa A que está correta.
Questão FGV, nível fundamental. Esta questão está contemplando o quê? Concordância verbal. Tem concordância verbal? Já identifique o verbo havia. Quando aparecer o verbo haver, se ele estiver no sentido de existir, já pega e escreve mesmo. Nem sempre, pode ser que ele não esteja no sentido de existir. Mas verbo haver no sentido de existir, observe só. Havia um menino, tinha um menino. A forma correta será. Então, o que você precisa observar aqui? O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele que você não vai conjugar nas pessoas. Olha o prefixo aqui de negação in. Isso quer dizer que ele não pode ser conjugado em todas as pessoas. Ele será usado somente na terceira pessoa do singular, ok? Então, neste caso aqui, havia um menino, existia um menino na sala, por exemplo. Então, já sei, ele tem de ser usado na terceira pessoa do singular. Aqui você observa que ele está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, eu já venho e descarto 3 alternativas. Então, havia, mas aqui não deveria uns meninos não, isso aqui é oração sem sujeito. Havia o quê? Um menino, isso aqui é o complemento. Isso daqui não é o sujeito, ok? Oração sem sujeito, observe só, sujeito inexistente, não tem sujeito nessa oração. Então, havia, qual que é o plural de um? Um eu falo, havia um menino, havia os meninos ou havia uns meninos? O plural de um é uns, por isso que nós vamos gabaritar a questão com a alternativa E. Questão de nível fundamental também, FGV. Não escolhas a tua esposa num baile, mas num campo de trigo durante a colheita. É um ditado esloveno. A FGV gosta muito de cobrar os ditados populares e pequenos textos. Se trocássemos o imperativo negativo pelo imperativo afirmativo, qual seria a forma verbal correta? Então, primeira coisa, identificar aqui o imperativo negativo. Vou falar um pouco agora para você sobre os imperativos afirmativo e também negativo. O modo, quando se fala de modo, o mais fácil é qual? O modo imperativo. O imperativo vem do imperador, que é aquele que manda. Ou então uma proibição, não estacione um pedido. Passe-me, dê-me um livro. Aí você está fazendo o quê? Um pedido, estude mais, um conselho. Ele é dividido, ele só tem 2 formas aqui, ó, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então, vamos lá, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Quando se fala de modo imperativo. Bem fácil. Pare o carro, uma ordem. Abra o livro agora, também. Não se movimente, aqui você já observa que o imperativo negativo. E na hora de flexionar, que as bancas já gostam mais, principalmente quando envolve você. Então fique muito atento que as bancas cobram muito isso. Nós temos o imperativo afirmativo da primeira terminação, olha aqui o verbo amar, aí depois nós temos aqui também o verbo beber. Você pode observar o quê? Que não tem a primeira pessoa, o eu, quando for lá no modo imperativo, não tem. Ok, quando for, aí você já vai conjugar ama tu, ame você. Você vai se lembrar disso. Quando for que a banca estiver cobrando essa conjugação com você, é muito interessante você se lembrar principalmente desses 2, mas precisa de saber conjugar o verbo todo. Ama tu, mesma terminação aqui. Agora, ame você, aquele que terminou em a, como vimos anteriormente, ele virou o é. Amemos nós, amai vós e amem vocês. Fique muito atento a este aqui, ó. Ame você. Se o verbo terminou em a, vai ser é. E se o verbo terminar em é, quando for você, vai a. Aí vai inverter. O verbo termina em ar, quando for a conjugação no modo imperativo, lá o imperativo afirmativo vai virar é. E se for é, vai virar a. Agora vamos ver o imperativo negativo. Você observa que é mais fácil. Se é terminação, primeira terminação a, vai virar é. Não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Imperativo afirmativo do verbo da segunda conjugação.
Bebe tu, você pode observar que quando se fala de tu, continua a mesma. Mas se é você, vira o quê? Beba você. Bebe tu, beba você, bebamos nós, bebei vós, bebam vocês. E agora o imperativo negativo. Não bebas tu, não beba você. Aí você já observa. Vamos colocar aqui também. O imperativo negativo já é o oposto. Se ele é em é, vai virar a. Aqui atrás não era amar, que terminava em a, e aí ele virou o quê? É. Então, não bebas tu, não beba você, não bebamos nós, não bebais vós, não bebam vocês. Quando se trata do modo imperativo, o imperativo negativo é mais fácil. Agora fique muito atento e memorize essa conjugação do imperativo afirmativo. Ama tu, o verbo estudar. Estuda tu, estude você. Ok? Coma, se for um verbo comer. Come tu, coma você. É só inverter o você. Então, agora que você já compreendeu um pouco mais sobre o modo imperativo, primeira coisa, quando tem verbo, vamos identificar se é de primeira, segunda ou terceira conjugação. Então, escolhas aqui vem de qual verbo? Do verbo escolher, não é isso? Então, os verbos terminados em er, segunda conjugação, ar, primeira e ir, terceira conjugação. Então, é muito importante você compreender. Aqui nós temos o imperativo negativo. Se ele é de segunda conjugação, a segunda conjugação é er, não é isso? Então, quando for imperativo negativo, vai virar o a, ok? Então, não escolhas, não escolha, não escolhamos, não escolham vocês. Memorize isso daqui. Verbo de segunda conjugação que termina em é, o é vai virar a no imperativo negativo. Então, por isso, não escolhas. Agora, eu falo não escolhas você ou não escolhas tu. Qual é a pessoa que se refere o verbo escolhas? Então, é tu, não é isso? Não escolhas tu, não escolha você, não escolhamos nós, ok? Não escolham vocês. Então, verbo de segunda conjugação, o é vira a no imperativo negativo. Mas o que eu preciso fazer? Colocar no imperativo afirmativo. E agora, no imperativo afirmativo, como expliquei também há pouco, você vai se lembrar, então, primeiro aqui é tu, não é isso? Então, eu vou falar o quê? Escolha tu ou escolhe tu? Eu vou falar escolhe tu, não é isso? E se for você, que as bancas também cobram muito, aí eu já vou falar escolha você. Preciso colocar o você? Não. O que eu falo? Olha, escolha o seu filme favorito. Não preciso falar escolha você, porque aqui eu já sei que estou falando com você. Então, aqui já é um pouquinho diferente. Se no imperativo negativo se é virar a, aqui já tem um pouquinho dos dois. Quando for tu e vós, por exemplo, aí eu falaria o quê? Escolhei, não é isso? Escolhei, faltou o C aqui. Escolhei vós, correto? Então aqui você vai memorizar. Escolhe tu, escolhei vós. Tu e vós, você vai usar o ei, ok? Ou vai usar o é, igual tá aqui. Escolhe tu, escolhei vós. Mestre, as demais pessoas aí, você vai usar o a. Escolha você. Vou colocar só o finalzinho aqui. Escolhamos nós, ok? Então lembre-se disso. Imperativo negativo, o é. Se é de segunda conjugação, o é vira a. Mas se for imperativo afirmativo, quando for tu e vós, como coloquei aqui, aí continua com o é. Tu e vós, continua o é. E se forem as demais pessoas, aí volta para o a de novo. Então, escolhamos nós, escolham vocês, correto? E aqui é para eu colocar na forma afirmativa. Então, eu já sei que estou falando é com tu, não é isso? Como eu disse aqui, eu já sei que as pessoas tu e vós, para um verbo de segunda conjugação, elas vão continuar com o er. Então, eu vou falar o quê? Escolhe tu, não é isso? E se fosse vós, seria escolhei vós. Então, a alternativa D é a correta. Escolhe tu. Cadê a frase aqui? Escolhe tu, ou então eu poderia só colocar, não preciso colocar o tu como vem na alternativa aqui. Escolhe a tua esposa num baile, mas num campo de trigo durante a colheita. Ok? Gente, verbo é sempre muito complexo, então estude bastante e saiba conjugar pelo menos um verbo de cada terminação. Novamente, ditado. Nesse ditado, a palavra que está empregada em sentido figurado é: primeiramente, que é sentido figurado? Ah, mas eu estava estudando para outra banca e lá falava
sentido conotativo. Ótimo, é a mesma coisa, sentido figurado ou sentido conotativo. O outro é sentido próprio ou sentido o quê? Denotativo. Se é denotativo, você já sabe. É o D de dicionário. Então, o que é sentido figurado ou conotativo? Quando você dá um novo, vou colocar aqui, ó, um novo significado àquela palavra em determinado contexto. O que é gata? Gata não é um animal, mas se eu disser aquela mulher é uma gatinha. E o sentido próprio ou denotativo é quando você usa a palavra no sentido do dicionário, é o mesmo que o sentido real das palavras. Então, o sentido literário das palavras. A primeira alternativa, mulher, não é isso? Quem tem uma linda mulher, ou seja, quem tem uma esposa. Aqui foi empregada essa palavra em sentido próprio, eu preciso sentido figurado. Castelo, um castelo na fronteira, ok, castelo, vou colocar aqui casa, ok, castelo, também sentido próprio. Fronteira, um castelo na fronteira, fronteira é um lugar, não é isso? Também sentido próprio. Ou um vinhedo à beira da estrada, também sentido próprio, não é isso? À beira da estrada precisa sempre estar preparado para a guerra. Guerra não é aquele conflito onde as pessoas lutam por um objetivo, por uma nação e matam as outras, geralmente. Agora, se você tem uma linda mulher, você tem que matar as outras pessoas? Não. Então, aqui vai gabaritar a questão. Por quê? Essa palavra guerra foi usada no sentido figurado. Conseguiu compreender? Nada mais é do que você dá um novo significado para a palavra guerra. Guerra eu já sei que é um conflito muito grande que existe onde as pessoas de um país, de uma região, matam as outras. E aqui, se você tem uma linda mulher, ou um castelo na fronteira, ou um vinhedo à beira da estrada, você tem que matar as outras pessoas? Não, aqui eu poderia falar, tem que estar preparado para a luta, tem que estar preparado, por quê? Porque neste caso aqui há muita cobiça. Então, a palavra guerra foi empregada em sentido figurado. O mesmo ditado. Os 3 fatores citados nesse ditado que podem provocar a guerra mostram uma característica comum. Qual é a característica comum entre os 3 fatores? Observe só. Ter uma linda mulher, um castelo na fronteira e um vinhedo à beira da estrada. Então, esses 3 fatores aqui, eles indicam a característica comum que é a facilidade de serem conquistados. Ter uma linda mulher é fácil? Ah, sim. Ter um castelo na fronteira. É fácil ter um castelo? Não. Ah, mas para as pessoas que têm dinheiro, sim. Mas na maioria das vezes, no senso comum, pergunte para as pessoas, ter um castelo é fácil? Não. A possibilidade de gerar riqueza? Ok. Uma linda mulher tem possibilidade de gerar riqueza? Também não. A condição de despertar cobiça? Então, ter uma linda mulher, um castelo na fronteira, um vinhedo à beira da estrada, precisa sempre estar preparado para a guerra. Por quê? Porque vai despertar cobiça. Então, letra C, de coração, que está correta. Conseguiu compreender aqui, então? Esses 3 fatores, eles despertam a cobiça. Por isso que tem que estar preparado para a guerra. Por quê? Porque outras pessoas vão querer tomar a mulher linda, vão querer tomar o castelo, vão querer também tomar o vinhedo. A situação de serem alvos desprotegidos, não. Você pode proteger a linda mulher, o castelo, mas mesmo assim gerará cobiça. O estado de serem bens descuidados pelo dono. Que momento está falando que são bens descuidados pelo dono? Nada disso. Ele precisa cuidar muito porque tem muita cobiça. Correto? Então, aqui letra C que gabarita a questão. Grandes fortunas não têm terceira geração. Ditado chinês. Novamente, FGV, nível fundamental, cobrando ditados populares. Então, o que quer dizer? Isso mostra que, primeiro ponto, devemos compreender o que fala esse ditado chinês. Grandes fortunas, então já vou colocar aqui o que? As riquezas, vamos colocar aqui. As riquezas não têm terceira geração. Então, primeira geração é o dono, aí vem a segunda, terceira geração. Ou seja, as grandes riquezas, elas não duram muito, porque normalmente aqueles que herdam essas riquezas não as conduzem bem. Então, isso mostra que há uma enorme desvalorização das moedas do mundo,
você precisa resolver muitas questões para você pegar o ritmo da banca. Então, grandes fortunas não têm terceira geração, há uma enorme desvalorização das moedas, nada a ver. Os herdeiros não cuidam bem das fortunas, ok. Então, está falando das fortunas, se não tem terceira geração, é o quê? Quando eu tenho primeira geração, segunda geração, são os herdeiros, até aqui está correto. Se elas não têm terceira geração, é porque elas não duram, então. Os herdeiros não cuidam bem das fortunas. Grandes fortunas são cada vez mais raras na atualidade. Conseguiu observar aqui? Onde lá em cima está falando que elas são cada vez mais raras na atualidade. O ditado chinês não fala disso, ele fala o quê? Que essas fortunas, elas não duram muito. As maiores fortunas vão perdendo valor progressivamente? Nada disso. As grandes fortunas tornam-se pequenas quando divididas. Onde está falando que elas são divididas? Ah, mas tem herdeiros. Não. Aqui está falando que elas não têm terceira geração, ou seja, a primeira e a segunda geração já acabam com as fortunas. Então, por isso que os herdeiros não cuidam bem das fortunas. É mais fácil a mãe alimentar 7 filhos do que 7 filhos alimentarem a mãe, ditado francês. A oração reduzida, a primeira coisa que nós temos que compreender, quando é uma oração reduzida? Ela pode ser reduzida de infinitivo. O que é infinitivo? Quando os verbos terminam em ar, ou ir, correto? Então, aqui você já consegue compreender. Reduzida de infinitivo. Ela pode ser também reduzida de gerúndio ou particípio, correto? Então, são as orações reduzidas. Como é uma questão de nível fundamental, não vou explicar tanto aqui quando ela é reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio. E se ela é reduzida, ela não tem a conjunção. Observe só. É mais fácil, olha a oração aqui, a mãe alimentar 7 filhos. Você observa que então, eu já sei, ela é reduzida de infinitivo. Se ela é reduzida, ela não vai ter o pronome relativo que, por exemplo, e ela também não vai ter uma conjunção. Cadê a conjunção? Mas, porém, contudo, entretanto, o que também. Então, o que pede aqui? Ela pode ser substituída de forma adequada pela seguinte oração desenvolvida. Se ela é uma oração desenvolvida, é aquela que tem conjunção, correto? Então, vamos observar aqui só o que diz qual é a alternativa. Então, o que nós temos que fazer? Primeiramente, ver esta oração reduzida aqui acima, ela é qual? Observe só. É mais fácil a mãe alimentar 7 filhos. Eu poderia falar, é mais fácil isso. Não poderia? Vou colocar aqui. Quando você pode substituir por isso ou qualquer palavra, aí nós temos o quê? Uma oração subordinada substantiva. Mestre, o que é uma oração subordinada substantiva? Aquela que vai exercer a função de um substantivo. E neste caso aqui eu tenho uma subjetiva. O que é uma subjetiva? Aquela que vai exercer a função de sujeito. Observe só. É mais fácil isso. Isso é mais fácil. O que é mais fácil? Isso. Isso aqui que eu substituir, vai exercer a função de sujeito. Então, como é questão de nível fundamental, vamos voltar aqui. Então, já sei, aqui eu tenho oração subordinada substantiva subjetiva. Agora eu tenho que colocar. Observe só, desenvolvida aparece o que. A mãe alimentando 7 filhos, aqui, olha aqui, reduzida de novo, não pode. A mãe esteja alimentando. Se ela é desenvolvida, ela tem que ter a conjunção. Então, é A, B ou C. Oração reduzida não tem, desenvolvida tem a conjunção. Então, eu falaria o quê? É mais fácil que a mãe alimente 7 filhos, que a mãe alimentasse 7 filhos. Não, observe que está no presente. Então, é mais fácil, olha aqui, é presente. Então, é mais fácil que a mãe alimente. Aqui eu descarto porque aqui não está no presente. Observe aqui também, ela alimentava é passado. Então, a única no presente é a alternativa A. Então, é mais fácil que a mãe alimente 7 filhos do que 7 filhos alimentarem a mãe. Observe aqui, olha a conjunção aqui. E se é uma oração subordinada substantiva, aqui eu vou ter o quê? Uma conjunção integrante. Ah, eu tenho dificuldade em compreender as conjunções integrantes. Nada, é o se e o que. Elas vão dar início a quê? A uma oração subordinada substantiva. Substitua por isso, observe. É mais fácil isso.
Isso é mais fácil. Conseguiu compreender? Pode substituir por qualquer palavra que você quiser. Bem interessante esta questão, cujo gabarito é a alternativa A. Leia o cartaz a seguir, colado em um poste da praia de Copacabana. Assinale a opção que mostra um erro do texto do cartaz. Se você joga lixo na praia para garantir o emprego do gari, então, por que não morre para garantir o emprego do coveiro? Bem interessante nessa frase aqui. Agora, onde há um erro? Será que é na grafia do porquê? Você ainda tem dúvidas sobre os porquês? Observe só esta explicação. O porquê separado e sem acento são 4 porquês. É usado no início de perguntas e quando puder ser substituído por qual motivo ou por qual razão, pelo qual e pelos quais. Bem simples, então. Início de perguntas eu uso porquê separado e também quando puder ser substituído por qual. Olha aqui, por que eles não vieram? Início de pergunta. Entendi agora por que eles não vieram. Eu poderia falar o quê aqui? Entendi agora por qual razão, não é isso? Então pode substituir por qual razão, porquê separado. E o porquê junto usamos em respostas, não é isso? E também quando for uma conjunção. Vou colocar aqui, ó, conjunção. Então, sempre que for uma conjunção, você vai usar o porquê junto. Observe só, pode ser substituído por pois, já que, visto que, como, uma vez que. A rua está molhada porque choveu. Então, aqui você consegue identificar este porquê aqui é uma conjunção, não é isso? Se é conjunção, veio no meio da frase, já facilitou mais, porque junto e sem acento. A rua está molhada porque choveu. Aqui é uma conjunção que vai expressar uma ideia de causalidade, não é isso? Causalidade é aquela que indica uma causa. Qual que é a causa da rua estar molhada? Porque choveu. Então, aqui, aquela ação que ocorre primeiro vai expressar uma ideia de causa. Primeiro chove, depois a rua fica molhada, ok? Então, se for uma conjunção ou então em respostas, porque junto e sem acento. Porque é usado no final de frases. Então, porque separado e com acento no final de frases. Eles não vieram porque. Observe, só poderia colocar uma vírgula aqui também, colocaria letra minúscula. Esse aqui é mais fácil, esse é usado no final de frases. E o porquê junto e com acento é aquele substantivado, tem valor de substantivo. Virá antes dele um artigo, pode vir também um pronome, pode um numeral, também pode vir. Por quê? Ele vai exercer a função de um substantivo. Palavra precedida de artigo exerce a função de substantivo. Não entendi o porquê da derrota do time. Observe aqui, neste caso aqui, este porquê é um substantivo. Conseguiu compreender qual que as bancas mais cobram? Esse porquê substantivado, às vezes elas cobram bastante e também cobram muito este porquê junto, que exerce a função de conjunção, correto? Voltando à questão, então, será que é a grafia do porquê? Vamos ver. Se você joga lixo na praia para garantir o emprego do gari, então, por quê? Eu poderia falar por qual razão, por qual motivo não morre para garantir o emprego do coveiro. Aí você já falou, mestre, mas olha o ponto de interrogação aqui. No início das orações, das frases interrogativas, eu vou usar o quê? O porquê separado. Então, por qual razão? Então, por qual motivo não morre? Então, por que não morre? Pode substituir por qual razão, por qual motivo? Você já sabe, porquê separado. Então, o erro aqui está na grafia de porquê. Neste caso, deveria escrever porquê separado, ok? A falta de acento em emprego. O emprego tem acento? Onde teria acento? Não tem acento. Ah, mas não deveria ter um acento circunflexo aqui? Não, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo. O emprego da vírgula entre as frases? Não. Neste caso aqui, o emprego da vírgula está correto. Por quê? Eu uso a vírgula antes das orações coordenadas sindéticas. Neste caso aqui é uma conclusiva, então está correto, não está errado aqui. O uso de garantir em lugar de garantia, vamos ver lá. Se você jogasse lixo na praia para garantir o emprego, não. Aqui está correto, é para garantir mesmo.
A repetição indevida da palavra garantir, será que está? Já eliminei aqui porque, ou melhor, vamos voltar aqui, ó, a alternativa A, que é a correta. Assinale a opção que mostra um erro do cartaz, a grafia de porquê. Então, ela é que está correta, a alternativa A. Voltando à alternativa E, a repetição indevida da palavra garantir, de jeito nenhum, aqui não está indevida. Neste caso aqui está correta também. Se você joga lixo na praia para garantir o emprego do gari, então por que não morre para garantir o emprego do coveiro? Não teve repetição indevida, ok? A educação é um trabalho árduo, mas gratificante, caso seja bem conduzida. Nessa frase, os conectores, o que são conectores? Nada mais do que as conjunções. Mas e caso podem ser substituídas por, aí você já vem à sua cabeça, você que fez concurso, ou se não fez, fique atento, aí você já sabe, apareceu o mas lá, você já vai lá e escreve na sua prova. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então, tem mais aqui também, todavia, no entanto, entretanto, ok? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Se apareceu aqui, eu já sei, vão expressar uma ideia de que? Oposição. Elas são aquelas adversativas. Vou colocar aqui também adversidade, porque são adversativas, não é isso? Observe só. Então aqui, ó, eu posso substituir o mas, primeiro ponto é verificar, será que esse mas realmente expressa uma ideia de oposição? É um trabalho árduo, duro. Se é duro, não é gratificante. Então, está ainda que é muito difícil, mas por outro lado, é gratificante. Então aqui, de fato, está expressando uma ideia de oposição. Então, mas, porém, no entretanto, não pode ter um no, seria só entretanto, já eliminei uma. Mas, porém, contudo, no entanto, voltando aqui, mas, porém, todavia, não é isso? Pode também, no entanto, pode, contudo, olha aqui. Mas, porém, cadê o porém? Contudo, no entanto, todavia e entretanto. Mas aqui colocou no entretanto, já descartei a alternativa B. E a próxima? A educação é um trabalho árduo, mas gratificante, caso seja bem conduzida. Eu poderia colocar aqui, ó, se for bem conduzida. Vamos pegar uma frase aqui. Irei à festa irei à festa se não chover. Ok, vamos compreender aqui. Então, irei à festa caso não chova. O que você tem de observar aqui? Qual é a ideia expressa? Sempre que tiver conjunção, observe a ideia expressa por aquela conjunção, o sentido. Para eu ir à festa, qual é a condição? Não chover. Então, você compreende aqui que para eu ir à festa, há uma condição, que é não chover. Então, se e caso, eles expressam a ideia de conjunção, de condição, aliás. Embora não, porque embora é concessiva. Mesmo que, também concessiva. Desde que, será que daria desde que? Observe aqui, a educação é um trabalho árduo, mas, no entanto, gratificante, desde que seja bem conduzida. Então, aqui eu posso deixar. A educação é um trabalho árduo, mas gratificante, se seja bem conduzida. Aí você fala, mestre, mas você acabou de falar que o se expressa uma ideia de condição. Certo, o se expressa uma ideia de condição. Então, nós temos duas alternativas na banca FGV, na prova da banca FGV corretas? Não, porque você precisa também observar o verbo. Observe. É gratificante se seja bem conduzida? Não. Se eu uso o se, eu tenho que falar o quê? Se for bem conduzida. Então, descarto aqui a alternativa E, a alternativa D está correta. É gratificante desde que seja, além de observar a conjunção, que você viu que eu coloquei o se e o caso aqui de propósito, você também precisa observar o tempo verbal, porque dependendo da conjunção que você usar, o tempo verbal será alterado. Irei à festa se não chover. Irei à festa caso não chover? Não, irei à festa caso não chova. Conseguiu compreender então? Então, a alternativa D que está correta. É melhor ser ignorante de alguma coisa do que aprendê-la mal. Esta questão está contemplando o vocábulo mal.
onde ele foi grafado de maneira incorreta. Primeira coisa, mal eu tenho aqui mal com L, mal com U, não é isso? Mal com L é o oposto de bem. Mal com U é o oposto de bom, então substitua. Eu sempre, durante as minhas aulas, eu falo com meus alunos, lá perto da minha casa tinha uma padaria que chamava Bel Pão. Que isso tem a ver com a nossa explicação? Porque Bel aqui você vai se lembrar de que sempre que puder substituir por bem, você usará mal com L. Bel Pão. Memorizou? Então, não há mal que sempre dure, não há bem que sempre dure. Então aqui está correto, eu preciso dar errado. Os mal educados, os bem educados, mal chegaram, bem chegaram os turistas, então já venho aqui e descarto. Atenção para essa letra C, que aqui está expressando uma conjunção que expressa uma ideia de tempo. Quando chegaram, ok? Tempo por sinal, vou colocar aqui também. O mal que nos atinge, sempre que exercer função de substantivo aqui, você já sabe, então é mal com L. O bem que nos atinge. Então, a alternativa é, obrigatoriamente, estará correta. Quem chuta de mau jeito, eu poderia falar o quê? Quem chuta de bom jeito. Eu não falo quem chuta de bem jeito. Então, quem chuta de bom jeito. Por quê? Este bom aqui, ó, vou colocar aqui, este mal com U, ele vai exercer a função de quê? De adjetivo. Adjetivo é aquilo que caracteriza o substantivo jeito. Então, tem um substantivo depois, você já sabe. Vou usar mal com U. Agora, o mal com L, ele é um advérbio, correto? Advérbio, ok? Então, sempre que aparecer aqui, ó, o mal com U, ele está exercendo, como nessa alternativa é a função de adjetivo, ok? E então, turma, está gostando da aula de hoje? Agora vou trazer umas questões de nível médio também para você aprimorar os seus conhecimentos com as questões da banca FGV. E vamos estudar! E então, turma, mais uma questão da FGV de nível médio. Pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritá-la. Agora vamos à resolução dela. Segundo a norma culta, assinale a frase em que o demonstrativo sublinhado está bem empregado. Nada é gratuito nesse mundo ou neste mundo? O correto é o quê? Neste mundo, não é isso? Porque é o mundo atual, o mundo presente, algo que é presente. Você já sabe que é atual, que ocorre neste momento, você vai usar neste. Quando você for usar este, esse, essa, isso, você vai saber que se refere ao passado. Então, os dois S's aqui de passado são os mesmos dois S's de esse, essa e isso, ok? É preciso sempre desculpar-se por ter agido bem. Nada fere mais do que isso. Então, o que é isso? Nada fere mais do que o quê? Olha aqui, desculpar-se por ter agido bem. Acabei de falar que o isso, os mesmos dois S's, são os dois S's da palavra passado. Então, anáfora e catáfora. Anáfora, aquilo que ocorreu antes. Então, nada mais fere do que isso, o quê? Vou fazer uma seta aqui, ó, do que desculpar-se por ter agido bem. Então, o isso está se referindo a algo que foi dito anteriormente, realmente com dois S's. O correto é isso. Marido e mulher amavam os hóspedes porque sem aqueles acabavam brigando. Primeiro ponto, aqueles quem? Só pode ser aqui os hóspedes, não é? Agora, quando estiver quando estiver tratando de quê? Dos referentes, aí você vai anotar aí já e já saber. Este é aquele mais perto. E aquele é usado para o termo que vem antes, que vem por último, aquele termo, vou colocar aqui aquele que vem primeiro na frase. Então, muito importante, este é aquele mais perto. Agora, marido e mulher amavam os hóspedes, porque sem aqueles, eu já sei que está se referindo a quê? Aos hóspedes, não é isso? Sem aqueles, acabavam brigando. Então, por quê? Aqui você já vai observar que, como está se referindo a hóspedes, hóspedes veio mais perto, não é isso? Vou colocar aqui aquele que veio por último na frase, você vai usar o quê? Este. Então, o correto aqui seria o quê? Porque sem estes acabavam brigando e não aqueles, correto? Isto que é estrangeiro tem sempre uma aparência aristocrática para nós. Soa estranho, não é isso? O correto seria o quê?
aquele que é estrangeiro, aquele que é bom, aqui é naquele sentido geral, no sentido generalizado, você já sabe, você vai usar aquele. Isto teria que estar se referindo a um termo que vem posterior. Não quero que as pessoas sejam muito gentis. Isto me poupa do trabalho de gostar muito delas. Isto o quê? Isso aqui, o que que poupa e o que que me poupa do trabalho de gostar muito delas? As pessoas serem muito gentis. Então aqui é um termo anterior. Quando se refere a um termo anterior, eu já sei que eu tenho que usar isso. Por quê? Porque o termo já foi passado, já foi citado antes, os mesmos dois S's. Então, isso me poupa do trabalho de gostar muito delas. Então, concursando, está gostando da nossa aula? Inscreva-se agora mesmo neste canal, ative o sininho para receber a notificação de todas as nossas aulas. Trarei aqui a série que sempre há neste canal, Edital Total, onde estudaremos e resolveremos questões sobre todos os assuntos contemplados na parte de português no edital. E vamos estudar mais. FGV, questão para o concurso do IBGE. Uma manchete do estado de São Paulo dizia o seguinte: atentados contra cristãos matam no Egito e país decreta emergência. As duas orações. Primeiro, para ser uma oração, precisamos ter um verbo. Então, já vamos identificar aqui, matam e decreta. Vamos identificar o sujeito? Será que a concordância verbal aqui está correta? Sim, por quê? Atentados contra cristãos, então, os atentados matam, não é isso? E o país decreta. Então, o que que fala aqui? As duas orações desse período mantêm entre si a seguinte relação lógica. Será que é causa e consequência? Será que, por exemplo, é fato e exemplificação? Está dando um exemplo aqui, atestados contra cristãos matam 44 no Egito e país decreta emergência. Já sei que não tem uma exemplificação. Causa e consequência, na sua prova provavelmente terá causa e consequência, então você já vai se lembrar de que a causa ocorre primeiro e a causa vai levar a uma consequência. Mesmo que apareça que seja dentro de conjunções, que seja dentro de advérbio, lembre-se disso daqui. A causa vai levar a uma consequência, correto? Então, o que que você já vai identificar aqui? Os atentados matam e depois o país decreta emergência. Qual das ações ocorreu primeiro? Primeiro você tem o atentado, não é isso? Você tem o atentado para depois decretar a emergência, ok? Então, aqui, aquilo que ocorre primeiro, então já sei aqui, ideia de causa. E aqui, ideia de consequência. Como já disse, a causa leva a uma consequência. Conseguiu identificar? Qual foi a causa? Aquilo que ocorreu primeiro. Cadê ela? Foram os atentados. E esses atentados levaram ao ato de decretar emergência. Então, aqui já gabaritamos a questão. É uma informação? Sim. Comprovação? Onde está comprovando aqui alguma coisa? Também não. Afirmação e explicação? Ok, afirmou que os atentados mataram, mas explicou o porquê? Também não. Tese e argumentação? Não. A tese é você expor determinado assunto e argumentação vem de quê? De argumentos, onde você vai usar dados, informações para comprovar aquela tese. Show de bola até aqui? Então, letra A é a correta. No texto 2, há um conjunto de verbos no infinitivo. Quais são? Observe só, são as terminações. Verbos no infinitivos, ar, e, ir, ok? Se substituirmos essas formas verbais por substantivos, o que vamos fazer aqui? Pegar um verbo e deste verbo vamos criar o quê? Um substantivo. A única incorreta é, imagine reunir, olha o verbo no infinitivo. De reunir, eu tenho o quê? Uma reunião, tá ok? Certinho aqui. Para estudar. Para estudar, do verbo estudar. Estudar é muito bom. O estudo é muito bom. Aqui eu tenho o substantivo, também está ok. Então, descarto as duas alternativas. Por quê? Porque preciso da incorreta. Treinar visões. Do verbo treinar, eu tenho o quê? O substantivo. Treino, certinho também. Eu vou colocar aqui, padrão, uma forma de estar na vida, uma forma de estada, certinho. Então,
do verbo estar, nós temos o substantivo estada, certinho? Uma possibilidade de mudar seria o quê? Uma possibilidade de mutação? Não, seria uma possibilidade de mudança. Então, você precisa mudar, você precisa de mudança. Então, a alternativa é que está errada, que ao invés de mutação, eu colocaria o quê? Mudança, certinho? Mutação seria uma alteração, como a gente está observando aí. O coronavírus teve muitas mutações, ele teve alterações, ele não teve mudança de lugar, por exemplo. No texto, a frase, mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo. Vamos ver aqui, esse conectivo qual? Mas. Agora, o correto aqui seria esse ou este? Esse, porque esse, puxando aqui também, esse se refere a algo que já foi dito, algo que foi falado anteriormente, anáfora. Então, os mesmos dois S's de passado são os mesmos dois S's de esse ou isso. Então, aqui está certinho. Esse conectivo, mas, aí você já escreve lá na sua prova, porque você já se lembra disso, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não é isso? Vou colocar aqui todavia, mas tem no entanto também. Ok? Pode ser adequadamente substituído por mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Olha o contudo aqui, pronto. Não tem coré-coré. Mas é importante você se lembrar aqui que ele vai indicar o quê? Uma oposição de ideias. Então, ele estudou para o concurso do IBGE, mas não passou. Ok, estudou numa direção e não passar é o quê? Um fato oposto a estudar. Então, estas conjunções aqui, esses conectivos, eles expressam a ideia de oposição, ou como algumas bancas colocam lá, expressam a ideia de quê? Adversidade, ok? Logo é conclusivo, pois explicativo, portanto também conclusivo, e embora é uma concessiva. O que é uma conjunção concessiva? Você se lembra? É aquela que indica uma ideia oposta da oração principal, mas não a impede de acontecer, ok? Então, aqui nós já sabemos que o mas eu posso substituir por contudo. Em todas as frases abaixo ocorre uma troca indevida do vocábulo sublinhado por seu parônimo. Aí você vai falar, o que é parônimo? Será que é o mesmo que antônimo? Sinônimo? O que mais? Não, gente, parônimo aqui, esse para aqui vem de quê? De parecida. Então são o quê? Palavras parecidas, que são parecidas na pronúncia, no jeito de escrever também, mas têm significados diferentes. Vou pegar um aqui, por exemplo. Vamos ver esta daqui. Dilatou. O prisioneiro dilatou os compassas do assalto. Dilatar, a gente já sabe que é o quê? É o mesmo que expandir, não é isso? Então, aí a minha pupila dilata, não tem uma música que fala assim? Então, minha pupila dilata, ela expande, ela aumenta, não é isso? Será que o prisioneiro aumentou os compassas? Não, o correto aqui seria o quê? Delatou. Aí vai nos remeter àquela palavrinha que foi muito usada há alguns anos, delação premiada, não é isso? Então, aqui nós vimos que o parônimo aqui foi usado de forma equivocada. Eu preciso daquela que está correta. Então, ao invés de dilatou, seria delatou. O motorista infligiu as leis. Aqui, quando você faz alguma coisa, você desobedece, não é isso? Desobedecer. Desobedece é o mesmo que infringir, ok? Infringir, não confunda as duas. Desobedecer, infringir. E aqui colocou o quê? Infligiu. Infligiu é o quê? Seria aplicar um castigo, uma punição. Vou colocar aqui, aplicar castigo. Ok? O motorista aplicou o castigo às leis de trânsito? Não, ele infringiu. Ok? Então, descarto. Nada há que desabone a sua conduta imoral. Se você desabona, você vai desabonar a conduta moral. Você desabona é algo bom e não algo ruim. Ah, mas eu acho que aqui está fora do contexto. Não, a FGV ela traz questões assim. E não adianta você entrar com recurso porque ela não vai acatar. A cobrança é bimestral, ou seja, 2 vezes por mês. Então está certinha essa daqui? Será que sim? O que é bimestre? Bi, aqui é o quê? São 2 meses, não é isso? Então, 2 meses aqui você já sabe o quê? Que é bimestral, mas aqui ela é o quê? 2 vezes ao mês, então eu falaria bimensal.
Que estranho, né? Essa daqui pegaria muita gente, então ela está errada, nada de certo. Vou apagar aqui para ela não confundir. Então, você já observou aqui? É questão da FGV, muita atenção, porque você já fala bimestral 2 vezes por mês. Não, o bimestral aqui, ou seja, a cada 2 meses ao ano, por exemplo. Os cumprimentos devem ser dados na entrada da festa. Você chega na entrada da festa, você chega à festa, você vai fazer o quê? Você vai dar as saudações. Se no sentido de saudações eu uso cumprimentos mesmo. Então, que a alternativa é esta correta. O parônimo aqui seria o quê? Comprimento. Comprimento é de tamanho. Você está viajando e vem lá, assim, por exemplo, veículo longo, 30 metros de comprimento. Vamos colocar aqui então. Vou tirar esse S aqui, é só para os metros, né? 30 metros de comprimento. A melhor maneira de você isso aqui é questão de ortografia, então fique muito atento aqui a essas questões, por exemplo, qual palavra usar, como você vai melhorar seu vocabulário. Então, turma, questão da FGV, ano de 2021, questão de nível médio. Deve-se rezar para se ter mente sã em corpo são. A segunda oração desse pensamento é chamada de reduzida, com o verbo ter no infinitivo. Então, a oração reduzida de infinitivo, como você pode ver aqui, o verbo no infinitivo. Assinale a opção que apresenta a forma adequada para transformar essa oração em desenvolvida. O que temos que fazer? Então, aqui nós temos essa oração reduzida. A reduzida pode ser de infinitivo, gerúndio ou particípio. Nós vamos desenvolver esta oração, nós vamos transformá-la em desenvolvida. Para ela ser desenvolvida, precisa aparecer o quê? Uma conjunção, não é isso? Você observa que a reduzida não tem a presença de conjunção. Então, para a primeira alternativa, para uma mente sã em corpo são. Primeiramente, tem que ser uma oração. Cadê o verbo? Se não tem verbo, não é oração. Já descarto a alternativa A. Podemos observar também na alternativa E que o verbo ter-se aqui, o verbo ter, ele também aparece como aqui no exemplo, no infinitivo. Então, descarto também. Restaram 2 alternativas FGV, muita gente acha difícil. Nem tanto. Observe agora. Deve-se rezar para que se tenha mente sã em corpo são? Deve-se rezar para que se tivesse ou a fim de que se tivesse? Aqui tem um macete interessante também. Você observa aqui. Para que, a fim de que, aqui é uma locução conjuntiva, não é isso? Que vai ter o mesmo objetivo, que vai expressar uma ideia de quê? De finalidade. E aqui você observa o mesmo tempo verbal. Para que se tivesse, a fim de que se tivesse mente sã em corpo são. Se a C estivesse correta, a D também estaria, porque aqui nós temos a mesma locução conjuntiva que vai expressar uma ideia de finalidade, tanto na C quanto na alternativa D. Se fosse a C, seria a D. Como só pode ter uma resposta correta, descarto as duas. Então, a alternativa B está correta. Por que a alternativa B está correta? Você vai observar que nós vamos desenvolver. E quando a gente desenvolve essa oração, observe aqui já apareceu a locução conjuntiva, não é isso? Observe aqui. Para que, locução conjuntiva. Então, se aparece a conjunção, e aqui você observa o verbo ter, ele não mais está em uma forma nominal. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio, como já vem aqui no enunciado falando do infinitivo. Então, desenvolvemos aqui esta oração. Deve-se rezar para que se tenha mente sã em corpo são. Por isso que a alternativa B está correta. Esta questão, ela envolve também correlação verbal. Você observa deve-se, ele deve, por exemplo. Aqui, este verbo está no presente. Se um verbo está no presente do indicativo, o outro não poderia, quando aparece esse se aqui tivesse, ele está no quê? No pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, quando você estuda correlação verbal, não pode ter um verbo no presente e o outro verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, aqui neste caso, a alternativa B está correta porque nós temos um verbo no presente
do indicativo para que se tenha. Por isso, a alternativa B está correta. Gabaritou esta questão?